Bem-vindos ao canal O Estado Mental. O meu nome é Marco Aurélio. No episódio de hoje vamos falar sobre certas palavras que você utiliza e você já ouviu, mas provavelmente a grande maioria ainda não sabe a origem dessas palavras. Essas palavras são politicamente correto e notícias falsas. Eu estou gravando isso dia 11, mesmo após ter ouvido a primeira conferência de imprensa de Donald Trump, em que ele se recusou a responder uma pergunta da CNN e acusou a CNN de serem notícias falsas. Isso, para quem não sabe, é uma piada, porque a CNN está acusando todos os seus opositores de serem notícias falsas. Mas de onde é que isso saiu? Historicamente falando, isso saiu primeiro da palavra politicamente correto. Uma coisa que todo mundo acha que é uma coisa boa para a humanidade, afinal não podemos ir aí insultando uns aos outros, tal. Mas politicamente correto é mais do que isso. Politicamente correto é você censurar certos tópicos por causa que não convém a certas pessoas. Quem criou o termo politicamente correto? Quem criou esse termo foi Mao Tse-tung. Para quem ainda não ouviu falar de Mao Tse-tung, aqui está a sua imagem. Ele levou a China ao regime comunista. Ele criou exatamente um regime que se chamava regime de Mao. E se você está se perguntando se isso foi uma coisa boa ou uma coisa má, vamos pôr as coisas em perspectivas. Olhe para esse quadro. Como está vendo, aí está em escala o quanto Mao Tse-tung matou. Ele criou o politicamente correto por quê? Por causa que ele queria que a China tivesse um único partido, como tem até hoje. Todas as conversas que não fossem políticas do partido eram chamadas de politicamente incorretas. Alguém quer adivinhar qual é a consequência disso? É verdade, pelotão de fuzilamento. Todo mundo que não era politicamente correto, ou seja, que não falasse bem do Partido Comunista, tinha direito a uma bala na cabeça. Não era bem direito, por causa que depois ainda mandavam a conta da bala para tua família. Mas houve certas pessoas, enquanto o Partido Único não estava totalmente em controle, que davam notícias. E não era só notícias, eram empresários que falavam, conversavam. Isso foi denominado notícias falsas. E quem espalhasse notícias falsas, ou seja, qualquer notícia que não seja boa sobre o partido, levava outra vez um tiro na cabeça. Pelotão de fuzilamento. Ainda hoje existe uma polícia especial nas ruas que a qualquer momento pode espancar um cidadão, quer ele fale uma palavra errada. Entenda, isso é um controle da linguagem. E qualquer pessoa que vá contra o controle imposto tem que ser punido. E aqui no Brasil, politicamente correto é tudo aquilo que a esquerda fala que é. Afinal, o grande partido aqui é o partido de esquerda. E tudo que você fale contra os ideais da esquerda é politicamente incorreto. Isso é uma maneira de calar vozes da oposição. Se um partido controla a fala, controla o povo. Entenda que isso vai exatamente contra o fundamento da diversidade. Se você quer saber a verdadeira diversidade, aquela diversidade que os esquerdistas e os esquerdopatas nunca falam para você, veja esse filme. Lá eu explico com mais detalhe e atenção o que realmente quer dizer a diversidade. Então, notícias falsas. Engraçado que primeiro veio, tal como Mao Tse-tung, politicamente correto. Depois das eleições que o Trump ganhou, veio notícias falsas. E a CNN está culpabilizando todas as notícias dos seus opositores como notícias falsas. Qualquer notícia má sobre Donald Trump eles mandam sem verificar as fontes. Olha só, a notícia que mandaram hoje à 1 da manhã foi uma trollagem do 4chan que depois passou para a internet. A CNN pegou como se fosse notícia e passou, que é uma coisa completamente absurda.
O fato de terem provas que a Rússia invadiu, isso também é uma mentira, absolutamente. Ou seja, que a CNN está culpabilizando todo mundo de fazer notícias falsas e ela manda notícias falsas. Se você não acredita em mim, aqui embaixo está um link que é o relatório aberto da Casa Branca sobre o suposto hackear da Rússia. Nesse relatório eu li completamente 25 páginas. Dessas 25 páginas, 7 páginas são em branco, ou separadores, ou simplesmente o logo da Casa Branca. Metade delas são notícias que se passaram 4 anos antes do fato acontecido. Fala sobre a Russia Today, mas nada sobre hacker. Sobre hackers mesmo, só existe uma página. E dessa página eles podem até comprovar que a Rússia teria motivo. Mas como todo mundo sabe, motivo não quer dizer que cometeu o crime. Outra coisa engraçada que diz lá é que todo material hackeado, que na realidade não foi hackeado, foi vazado por uma pessoa de lá sobre a Hillary Clinton, que foi publicado no Wikileaks. Tenha a certeza que esse material não foi editado, ou seja, que todos os crimes da Hillary Clinton são reais. Voltando ao assunto, entendam isso. Politicamente correto é uma maneira de te calar, é uma maneira de censurar e é uma maneira de controlar a linguagem. Notícias falsas é a mais alta censura possível. E o que mais me preocupa é que no YouTube, no Facebook e em outras mídias sociais estão fazendo planos para censurar o que é dito como notícias falsas. Espero que não chegue ao cúmulo do Mao Tse Tung, de qualquer coisa que você fale ser censurada com prisão seguida de extermínio. Mao Tse Tung matou mais do que Hitler, matou mais do que diversos ditadores. Se você quer saber mais sobre políticos aqui no Brasil, até querendo censurar a internet, veja esse meu outro vídeo. Lá você vai ver até mesmo legislações que querem passar no Brasil para prender pessoas que falem mal de políticos na internet. Engraçado, quando hoje mesmo falam, devido à sobrepopulação nas cadeias, estão pensando em soltar assassinos e violadores, mas querem prender qualquer um que acha que isso seja uma medida estúpida. Entenda que politicamente correto não é só não falar palavrão. Se você quer falar sobre pessoas que chegam no Brasil sem documentação, sobre os gastos do governo até, certas coisas você não pode falar porque é politicamente incorreto. Por exemplo, nos gastos do governo, o governo deu para a África vários milhões. Se nós criticamos os gastos que é em programas de diversidade ou música e cultural, e se criticamos o fato de acharem que o funk é a cultura, isso é politicamente incorreto. Mas espera aí, se nós não criticamos os atos do governo, nós somos complacentes com crimes muitas vezes. Entenda, politicamente correto é uma palavra. E é uma palavra criada para te calar. Se você quer ajudar o canal e acha essa mensagem importante, por favor, compartilhe com seus amigos. O meu nome é Marco e esse é mais um episódio de O Estado Mental.